A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado irmão ou amada irmã. Mais uma vez é com muita alegria que eu venho falar com você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso bom Deus por mais esta rica oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta honra e por mais este milagre. Hoje eu venho trazer uma mensagem que eu fiquei muito impactado. Eu peço a Deus coragem, destemor, que eventualmente podem existir pessoas, irmãos que venham se escandalizar, mas é o que Deus colocou no meu coração. Então eu tenho que transmitir, nós temos que nos posicionar, tá bom? Então, o tema da mensagem de hoje é muito oportuno, muito atual e muito propício. É o seguinte, o tema da mensagem de hoje: não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. E o que me inspirou para estar trazendo essa mensagem para você foi ali a passagem do livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que fala ali sobre o amor, tá? Então vamos ver o que diz aqui nessa versão da Bíblia que eu tenho aqui no trabalho. Diz assim, o título é A Suprema Excelência da Caridade. Versículo 7. Tudo o amor, Aqui está falando a caridade, o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? A versão que eu mais gosto, e é a que eu tenho na minha casa, se eu não me engano, que fala que o amor, em vez de falar que o amor tudo espera, que também é muito interessante para nosso esclarecimento, a outra versão fala o amor é paciente. A palavra de Deus diz que Deus, ele é amor, Então, se Deus ele é amor, está dizendo que Deus ele não tem paciência. Ele é a própria paciência. E o que nós, o que o Espírito Santo nos ensina sobre isso? Qual a interpretação que o Espírito Santo traz para nós? Primeiro, só existe uma coisa que Deus está subordinado. Deus está subordinado ao tempo, tá? É isso. Por quê? Por que eu digo isso para você? Essa foi a conclusão que eu cheguei, Porque se Deus não tivesse subordinado ao tempo, na palavra de Deus não diria que o amor é paciente, que ele é paciente, Se ele não fosse subordinado ao tempo, ele não precisaria ser a própria paciência. E nessa versão aqui da Bíblia Sagrada diz que o amor tudo espera. O amor tudo espera. E, consequentemente, Deus tudo espera. Mas isso não tira a soberania de Deus, isso não tira o seu poder em ser o Todo-Poderoso, não, Para muitas pessoas podem achar que o tempo é o seu inimigo, mas não, o tempo é o nosso aliado. Deus não vê o tempo como algo ruim, A palavra de Deus diz que não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Ou seja, não existe nada muito difícil para Deus. Mas isso nos dá a entender que existe algo difícil para Deus. E esse algo difícil é o tempo. Mas Deus, ele lida muito bem com o tempo, Deus ele não vê o tempo como seu inimigo, não, mas Deus vê o tempo como seu aliado, tá?
E não é à toa que, se Deus não fosse subordinado ao tempo, ele teria, teria isentado o Senhor Jesus Cristo de passar pela cruz, mas o Senhor Jesus Cristo teve que passar por todo aquele tempo pela cruz, pelos aqueles anos aqui na terra, sofrendo, né? Mas, amado irmão ou amada irmã, é essa mensagem que eu quero trazer para você. Nós somos como o vinho. O vinho, quanto mais antigo ele é, melhor ele fica. Eu quero te dizer que você não precisa, ter medo do futuro, do tempo, porque reflita com você, mas existe uma condição para que o tempo venha a ser o nosso aliado. Existe uma condição indispensável, é que nós vivamos em espírito, tá? É condição sine qua non, sem a qual, porque se nós vivermos na prática do pecado consciente, aí sim o tempo vai ser nosso inimigo. Aí sim a pessoa que vive, com o pecado consciente, com prazer no pecado, e o pecado vai deteriorando a sua alma, a sua vida, a sua saúde, e, como diz a palavra de Deus, essa pessoa vai de mal a pior. Então esse é o segredo para que o tempo venha a ser o nosso aliado, nós vivermos em espírito, Em outras mensagens nós esclarecemos isso sobre este assunto, Lembra agora que tem a mensagem com o título, Entre na vibe de Deus. Se você tiver tempo, se você tiver oportunidade, assista, que vai esclarecer melhor sobre o que é viver em espírito. Então, se nós vivemos em espírito, vivemos não com a prática do pecado consciente, ou se pecamos, eventualmente, mas tivemos tristeza, nos arrependemos, aí sim o tempo vai ser o nosso aliado. A cada dia nós vamos ser mais sábios, a cada dia nós vamos estar mais fortalecidos no Senhor, a cada dia nós vamos ter mais alegria, mais felicidade, e aí não precisaremos ter medo do futuro, tá? Então, é isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo, amado irmão ou amada irmã, para que nós não venhamos ter medo do futuro, mas a cada dia nós ficamos mais firmes, ficamos melhores, porque estamos vivendo em espírito, em obediência a Deus, estamos mais fortalecidos, com mais presença de Deus, e o tempo vai sendo nosso aliado, tá? Então é por isso que não devemos ter medo do futuro, porque, como Caleb ele disse, a minha força é a mesma de 40 anos atrás. E eu costumo dizer que a nossa força hoje deve ser maior do que ontem, do que 40 anos atrás, do que tempos atrás. Por quê? Porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, eu sei que o cenário mundial que estamos vivendo não é fácil, é difícil, mas se nós tomarmos a decisão definitiva de obedecer a Deus, de sermos fiéis a Deus, tá? Porque vemos de amar a Deus sobre todas as coisas, porque vemos que isso essa é a verdadeira sabedoria, essa é a verdadeira inteligência, porque não podemos nos auto-sabotar. Lembro agora do meu saudoso amigo Marcelo Pires, que ele falava que muitas pessoas se auto-sabotam. Como é que nós nos auto-sabotamos? Primeiro, espiritualmente falando, quando nós vivemos na prática do pecado consciente,
né? Um exemplo bem prático: a pessoa que faz uso de drogas ilícitas está auto-sabotando a sua saúde física, sua saúde espiritual. As pessoas que fazem uso das drogas lícitas, álcool, né? Bebidas alcoólicas, cigarro, estão auto-sabotando, né? E tem uma gama de condutas, de atitudes que as pessoas se auto-sabotam, e não podemos fazer isso, amado irmão ou amada irmã. Então, eu espero que eu tenha transmitido um pouco, né, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, que edificou muito a minha vida, sabendo que o tempo não é o nosso inimigo. O tempo não é não tenha medo da sua velhice, tá? Lá em Eclesiastes diz que nós devemos nos preparar para a velhice e para a morte, tá? E já foi, né, narrado aqui como é que nós devemos fazer isso, tá bom? Então, existe um louvor também: o seu amanhã será melhor que hoje, tá? E é isso mesmo, tá bom? Então, perdoe-me a minha falha, mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo ele vai complementar essa mensagem no seu coração para a edificação do corpo de Cristo, tá bom? Fique com Deus, fique na paz de Cristo Jesus, e não se esqueça, mais uma vez lembrei aqui, se você eventualmente ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você tem oportunidade neste momento. Coloque a sua mão esquerda no seu coração e a sua mão direita eleve aos céus e diga: Senhor Jesus, eu te recebo neste momento como meu único Senhor e Salvador da minha vida, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar permanentemente no meu coração, para que eu viva, né, em espírito, e para que o tempo venha ser o meu aliado e não o meu inimigo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, não se esqueçam, e não vos conformeis com a vontade do diabo no mundo, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério e na sua igreja, mas transformai-vos. Quem? Nós mesmos temos que nos transformar para transformarmos o mundo, através da renovação do seu entendimento, que vem por meio da palavra de Deus, para que alcanceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que ela seja executada por meio de você e de mim, aqui na terra como ela é no céu. Fique com Deus, fique na paz de Cristo Jesus, tenha uma ótima semana. Amém!